Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Tamanho do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, meus queridos. É o seguinte, vamos continuar falando do nosso roteiro 3, que está quase finalizado, certo? A gente vai bem devagar, bem na manha, sem acelerar ninguém, cada um no seu tempo, mas vamos devagar para dar tempo de todo mundo conseguir responder as atividades, beleza? Tudo bem? Então é nóis. Eu vou já deixar um recadinho para vocês. Se por acaso aparecer alguma dúvida, não esqueçam de colocar nos comentários ou mandar uma mensagem diretamente para mim, beleza? Eu estou sempre atento nas questões, nas dúvidas, sempre aparece uma ou outra. Hoje, por exemplo, eu vou solucionar uma dúvida que me mandaram e eu não vou falar quem, tá bom? Então, esse é um ganho, você não vai ser exposto, certo, mano? Então, vamos lá. Eu vou pedir então que você também não esqueça de colocar seu nome, sobrenome interessante, porque às vezes os nomes são iguais, e a sala em que você estuda, beleza? Então coloca lá seu nome, Zezinho das Couve, sexto ano X, irmão? E é nóis. E hoje a gente vai precisar do livro, hein? A gente vai precisar de um livro e vamos deixar já o livro aí na página 38, 39, depois a gente vai usar a página 40 e por último nós vamos lá para a página 53, firmeza? Certo? E depois também a gente vai usar a 55, mas calma, vamos lá. Então, ó, deixa já seu livro aberto na página 38, depois a gente vai usar 39, 40, 53 e 55, irmão? Aí vamos devagar. Então é o seguinte, a gente está falando do roteiro, estamos falando sobre o roteiro 3, que gaguejada, hein? E vamos tentar fazer mais algumas atividades, mas a gente não vai terminar ele hoje não. Fica tranquilo, fica de boa, que também não vem na mãe, certo? E aí, tá calor aí? Tá embaçado aqui, eu tô até achando que esse sábado eu vou ter que tomar banho, se continuar esse calorzão. Mas é nóis. Então, se liga senhora, se liga senhor, que agora a gente começa a trabalhar um pouco mais sério, certo? Então, pau no gato. Então, senhoras e senhores, como é que vai funcionar? Eu sempre vou começar fazendo uma pequena revisão do assunto que a gente conversou ou vem conversando nas últimas aulas, beleza? E aqui a gente está começando a falar sobre o período mais longo da história da humanidade, o período conhecido como pré-história. Aí você vai me perguntar, mas como assim? Como período pré-história? Bom, os historiadores dividiram o tempo que o ser humano passou no planeta Terra até agora. Eles dividiram esse tempo para facilitar os nossos estudos. Então, os historiadores, quer dizer, os caras que são especialistas em história, certo? Não tem ninguém falando, eu acho, não. Eles são cientistas da história e eles dividiram a história em 5 períodos para facilitar os nossos estudos, beleza? Lembra daquele exemplo que eu usei? Como se fosse uma casa? Eu vou limpar cômodo por cômodo. Aqui também. Nós vamos estudar cômodo por cômodo. Firmeza? Então é desse jeito. E o primeiro período da pré-história... Esquece que eu falei. E o primeiro período da história é a pré-história. Depois vem a Idade Antiga, depois a Idade Moderna, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? Tudo bem? Nós vamos estudar pré-história e a Idade Antiga no 6º ano. No ano que vem, nós vamos estudar Idade Média. No 8º ano, Idade Moderna. E no 9º ano, Idade Contemporânea, certo? Bem tranquilinho. Bom, vamos lembrar aqui que nós estamos falando de uma ciência, a história, que estuda a passagem do ser humano pelo tempo, né? Estuda o ser humano durante a passagem do tempo. Então, a história, ela foca no ser humano e na evolução das sociedades humanas durante o período, desde o início do surgimento do primeiro ser humano, que a gente tem uma ideia de quando foi, até a atualidade, certo? Até os dias atuais. Ótimo. Na última aula, a gente falou sobre
quais eram os tipos de teorias sobre a origem do ser humano no planeta Terra, beleza? Eu estou falando do ser humano, porque a história trabalha com o ser humano. Então, existem dois tipos de teorias que nós já conversamos. As teorias ligadas às religiões, então as teorias criacionistas, que dizem que a vida foi criada por algum Deus, beleza? E aí você pode falar, pelo meu Deus, certo. Só que existem mais de uma teoria, mais de uma religião no planeta Terra. Logo, não é só a sua que existe. Tem gente que é muçulmana, tem gente que é judia, tem gente que é hindu, tem gente que é umbandista, tem gente que não acredita em nada, e cada uma tem a sua teoria de surgimento do ser humano, certo? Essas teorias ligadas às religiões, qualquer religião, são chamadas teorias criacionistas, quer dizer que a vida foi criada por algum deus ou alguns deuses, certo? E nós vamos estudar aqui dentro de sala de aula as teorias evolucionistas, são as teorias científicas baseadas em descobertas, estudos e reflexões que dizem que a vida humana foi evoluindo durante a passagem do tempo, certo? Essa vida que foi evoluindo, ela não foi uma vida que evoluiu assim, de uma hora para outra. Não, ela demorou, ela foi devagar, durante milhares de anos, até chegar na nossa espécie, beleza? Só que o que diz essa teoria do evolucionismo? Ela diz o seguinte, que as espécies de seres humanos, ou de seres vivos também, elas foram se diferenciando. Conforme elas foram chegando em alguns locais, aqueles seres vivos que melhor se adaptaram sobreviveram. Aqueles seres vivos que não se adaptaram morreram. Por exemplo, eu pedi para você deixar aberto aí na página 38, não foi? Abre aí na página 38, por favor, do seu livro. E o livro usa um exemplo bem legal. Ele fala sobre o urso polar. É isso que diz mais ou menos a teoria da evolução, certo? Inclusive para o ser humano. Os seres vivos que se adaptaram melhor a determinado ambiente sobrevivem. Aqueles seres vivos que não se adaptarem vão desaparecer. Por exemplo, o urso polar. O urso polar só deu certo, só vive bem nos polos, nas regiões frias, regiões cheias de neve. Por quê? Porque ele tem uma camada de gordura grande, isso ajuda ele a manter a temperatura do corpo. Ele tem uma pelagem muito espessa e muito complexa. Então, olha que interessante, esse cara ele está em regiões abaixo de zero a temperatura e ele mergulha nas águas geladíssimas e não morre de frio. Por quê? Porque além da gordura que ele tem, que separa a temperatura interna da temperatura externa, esse pelo dele, esse tipo de pelagem dele, faz com que ele se molhe, mas a água não chegue de fato ou em grande quantidade à sua pele. Então ele tem pouco contato com a água, porque o pelo, vamos dizer assim, impermeabiliza ele. Beleza? Ah, mal barato, né? Então, este urso polar vai sobreviver porque ele tá ali, tem essa capacidade de não passar frio e, além disso, ele é branquinho, né, mano? Ele é branco e aí ele se disfarça melhor, ele consegue se esconder, ele consegue usar essa camuflagem para conseguir comer, para atacar suas presas, certo? E assim foi com todos os animais. A preguiça gigante que está aí na página 39, olha o tamanho desse negócio, chegava até 6 metros. Aí você fala, nossa, por que eles não dominaram o mundo? Porque a preguiça gigante era pacífica, devagar. Então ela se tornou um alvo muito fácil para os grupos humanos caçarem, certo? Tudo bem? Assim como o mamute também, o mamute foi caçado até entrar em extinção. Claro que não foi só a caça, mas foi muito caçado pelos seres humanos. A gente, inclusive, eu vou deixar uma hora a indicação de um filme aqui para vocês, tá bom? E, se você reparar na página 39, a gente tem aí uma quantidade de ossos que vão representar a preguiça gigante. Aí você fala, nossa, mas esses ossos existem? Sim, existem. Inclusive tem aqui um muito parecido no Museu Natural de Taubaté, Museu de História Natural, beleza? Então, o evolucionismo trabalha que os seres vivos que se adaptaram melhor ficaram, os que não se adaptaram
foram embora, beleza? Inclusive com seres humanos. Se você abrir aí na página 40, você vai ver que nós temos restos de ossos que viraram pedra de seres humanos, beleza? Se você ler a legenda na página 40 desse quadrinho aí chamado Para Saber Mais, você vai perceber que são seres humanos diferentes. Então nós não somos os únicos seres humanos que passaram pelo planeta Terra. De acordo com a ciência, nós temos algumas dezenas de seres humanos que passaram pelo planeta Terra durante essa passagem do tempo e alguns desapareceram, quase todos. Só sobrou um, nós, o Homo sapiens sapiens, certo? A nossa espécie. Bom, o Homo sapiens sapiens é um animal, nós somos um animal, só que um animal que pensa, certo? Que conseguiu sobreviver, conseguiu durante toda a passagem do tempo ir evoluindo, pegando algumas coisas ou ficando com algumas coisas dos seus ancestrais e desenvolvendo outras habilidades. Por exemplo, uma coisa dos nossos ancestrais que permaneceu, nós andamos sobre duas pernas. Isso ajuda muito, a gente vai falar por que em outra aula, beleza? Nós pegamos, por exemplo, a capacidade de usar as mãos para fazer ferramentas. Isso ajuda demais, beleza? Nosso polegar aqui na mão, ele é opositor, então eu consigo pegar as coisas. Eu faço o movimento de pinça, certo? Então eu consigo pegar as coisas. Os outros animais têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer esses movimentos de precisão. Precisão, beleza? Nós fazemos movimentos precisos. Bom, esse é o gênero que nós estamos aqui, certo? E o primeiro ser vivo que a ciência encontrou, que é o nosso primeiro ancestral, que vai dar origem ao Homo sapiens sapiens, ele não é um Homo sapiens sapiens. Vixe, ele é uma espécie muito diferente, beleza? Que está lá na página 53. Abre lá na página 53, por favor. Na página 53, vocês estão vendo o quê? Restos dos ossos do primeiro ser vivo encontrado até agora, beleza? Que está ali, ó. Olha o nome da tiazinha. Esses ossos, eles têm mais ou menos 3.200.000 anos. É muita coisa, cara. Beleza? E esses fósseis, esses ossos que viraram pedra, o que são fósseis? São tecidos de seres vivos, osso, pele, pena, dente, cabelo, que viraram pedra com uma reação química e com a ação do tempo, beleza? Esses ossos que vocês estão vendo aí na página 53, na figura de cima, eles são do primeiro ser vivo encontrado pela ciência. O primeiro ser vivo não, desculpa. O primeiro ser humano, certo? Que é do sexo feminino, dá para saber pelos ossos da bacia, beleza? Olha como a ciência está. A ciência é mó evoluída, ela consegue perceber as coisas muito fácil. É do sexo feminino, é criança, é adulto, morreu com tantos anos, os caras se manjam. Esses ossos aí, esses fósseis desse primeiro ser humano encontrado até agora, que tem 3.200.000 anos, é muita coisa, é de uma moça do sexo feminino que foi chamada de Lucy, beleza? Em homenagem a uma música que estava sendo tocada no dia que ela foi encontrada, na noite que ela foi encontrada. Então, tudo que a gente está conversando aqui é baseado nesse tipo de coisa, em achados, em pesquisas científicas evoluidíssimas, usando muita tecnologia e muita ciência, muito conhecimento humano. Beleza? Tudo bem? Certinho? Bom, a gente vai começar a estudar então a pré-história, bem? A gente já falou que a pré-história aqui é o primeiro período, o período mais longo da passagem do ser humano pela Terra, beleza? Esse período da pré-história, onde o ser humano vai passar por uma evolução enorme, o ser humano começa de um jeito e termina de uma forma completamente diferente, certo? Esse período ele vai ser dividido em 3 partes. Então, nós vamos pegar, são 5 períodos da história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós vamos pegar esse primeiro período aqui, a pré-história, e a gente vai dividir ele em 3 também. A gente vai dividir em Paleolítico, Neolítico
e Idade dos Metais. A gente vai dividir em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, tem 2 nomes, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais, que não tem outro nome, só se chama Idade dos Metais. Então, a pré-história, ela também vai ser dividida em 3. Aí você vai perguntar, mas por que eles dividiram de novo? Para ficar mais fácil de identificar a evolução do ser humano, beleza? Mas calma, isso são cenas de um próximo capítulo. A gente vai começar a falar na próxima aula sobre o Paleolítico e o Neolítico, beleza? Os 2 primeiros períodos da pré-história humana. O negócio vai ficar legal a partir de agora, beleza? Tudo bem? Então, eu vou parar por aqui, vocês já devem estar dormindo, acorda aí. E lembre, qualquer dúvida, reveja o vídeo, pausa, vai no livro, dá uma olhada, lê, e se a dúvida persistir, me manda a pergunta sem problema nenhum. Pode ser a pergunta que você acha mais boba do mundo, pode mandar. Aqui eu não vou falar para ninguém, firmeza? Tanto é que, ó, eu fiz uma revisão lá no começo da aula, porque tinha aparecido uma dúvida de um colega de vocês, certo? Pode até ser você. Firmão? É nós que tá. Então, ó, falamos aqui sobre... Começamos a introduzir a gente, né, na pré-história. Próxima aula, a gente começa a falar sobre o surgimento, o desenvolvimento do ser humano no Paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, o período em que o ser humano é mais subdesenvolvido, vamos dizer assim, certo? O período em que o ser humano é muito parecido com um animal irracional, certo? Que ele ainda não está muito desenvolvido, mas isso vai mudar, certo? Então, senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência, me desculpa se eu não proporcionado, vai de leve na manguaça e dá-lhe Marília. Aí, mete uma máscara nessa carinha aí, hein? Não fica moscando não, prego, tá achando que você é o Bozo? O negócio tá pegando, hein? Não vacila não, cuide da sua família, use máscara, álcool em gel e tome banho de vez em quando. Fui!